Olá, eu sou o Patrick Neves. Eu sou Zilma Lee. Você está no Professores do Agora e hoje nós vamos fazer uma discussão sobre o seguinte: o meu aluno não se interessa por nada, como fazer? E vai ser uma conversa de dentro de casa, uma conversa na sala, né? Eu espero que você esteja confortável e participe, né, dessa conversa com a gente. Comente qualquer coisa, deixe o seu comentário e a gente vai ter um prazer em ler, porque o importante é o nosso diálogo, é a nossa construção e o nosso objetivo é mostrar para você, é te ensinar que é possível sim encantar os nossos alunos e a gente quer que você aprenda isso, coloque em prática e estamos nessa construção constante, né? E essa construção ela surge com a nossa interação, com o nosso diálogo. Então é uma satisfação estar aqui. Minha mãe, minha mãe, Oi. é o seguinte. Tô me acostumando com esse negócio de falar no sofá aqui, preocupa com a roupa e com o braço. Não sei onde é que eu ponho esse braço direito. É, quero saber. A gente vive esse momento da mudança para aula remota, com, com, com muitos alunos indo para o remoto, né? E aí a gente fala que o aluno é difícil, o aluno dá trabalho, o aluno ou ele é custoso ou ele é apático, é mais ou menos isso, né? Sim. E como a gente está falando do aluno que não se interessa por nada, no online, você acha que ele está mais desinteressado? Pode ser que sim e pode ser que não, Por quê? né? Então, o que que eu tenho percebido? Porque eu também estou dando aula remota, né? Exato, exato. E o que eu percebo é assim, ó. Aqueles. Vou falar das meninas que eu dou aula no curso de formação de pedagogia, né? As meninas que são participativas no presencial, elas continuam participativas no remoto, tá? As que são apáticas no presencial continuam quase que invisíveis no remoto, né, na aula remota. Mas eu tenho percebido, ultimamente, algumas mudanças. Algumas que eram bem apáticas têm participado mais da aula, têm dado mais feedback. E eu atribuo essa questão a uma mudança que eu tive que promover na minha organização didática. Não, então, peraí. Até antes de você falar da sua organização didática, e eu acho que ela é importante sim, e eu quero só fazer uma ressalva. Quando você estava falando, eu pensei que você ia para esse caminho, que é o seguinte: não existem pessoas que não participam da aula por ser tão tímidas, que aí Existe. não conseguia se expor, e aí no online ela consegue se expor, ela consegue falar, porque ela não precisa, ela não tá vendo ali o rosto de todo mundo, ela digita. Outro dia eu perguntava para uma acadêmica que é muito tímida, tem dificuldade para comunicar, para apresentar os trabalhos, ela é muito tímida mesmo. E aí eu falei para ela assim: aqui na aula remota você pode ligar o seu áudio e pode expressar, não tem ninguém te observando. Professora, só de eu pensar em ligar o áudio, eu fico gelada. Entendi. Então ela quase não usa o áudio. Eu tenho procurado estimular e convido, falo assim: olha, eu penso que você tem uma resposta na ponta da língua e eu vou te dar esse espaço agora. Aí eu pego ela um pouco de surpresa e outro dia ela expressou e ela nos surpreendeu. E quando ela nos surpreendeu, a turma toda elogiou. O que aconteceu? Quando foi no outro encontro, na outra aula, ela já ligou o áudio. Viu como ela precisava de um incentivo? Sim, Qual sim. foi o incentivo? O elogio da turma, principalmente. Essa aluna no presencial talvez seria uma dificuldade maior de participar, Com certeza, porque você está travando tanto assim, com né? certeza. Né? Porque querendo ou não, a gente lida com aquele medo da exposição, no online ou não, Sim, né? sim. Então, mas
Desculpa, eu te atrapalhei você aí dizendo da metodologia que você mudou para promover uma participação maior. Então, ao perceber essas moças dessa forma, com essa timidez, né, são mesmo introspectivas, primeiro a gente tem que promover essa escuta para conhecer algumas características dos nossos educandos, para a gente pensar como é que nós vamos mediar para que ele saia dessa condição. Porque o tímido também se acomoda. Sim, eu Eles, sou tímido e pronto. eu sou tímido. Não, professor, eu sou tímido, eu não quero falar, eu não quero expor, eu tenho dificuldade. E aí ele vira uma vítima da própria timidez, né? E aí ele não consegue mesmo. Então, pensando nessas pessoas, é que eu comecei a mudar um pouco essa organização didática para promover mais oportunidades. E aí, como é que eu tenho feito isso? Eu tenho feito assim, ó. Eu crio uma. Eu vou chamar mesmo de brincadeira, igual quando eu estou falando com elas. Eu falo, vamos fazer uma brincadeira antes da gente entrar no nosso tema. E na brincadeira, todo mundo vai participando, mesmo que as tímidas vão ficando por último, mas elas acabam participando. E aí a gente usa a brincadeira para ir destravando, para destravar essa timidez. Pensado já, né? É uma coisa Exatamente. Eu estratégica organizei, para né? ter essa interação, para poder Exato. promover uma participação. É. Agora, existem aqueles que são tão apáticos que às vezes nem participam mesmo da brincadeira. E aí, quando a gente percebe que a pessoa está presente na sala virtual, e aí a gente cita o nome, e aí eu brinco. Outro dia mesmo, um dos garotos, que vou usar ele com um pseudo nome aqui, aí eu falei assim, ei, José, tô te vendo, você tá aí no cantinho do seu sofá, né? Não quer nem se mexer. Ou você só entrou na sala e deixou o equipamento ligado e está fazendo outra coisa mais divertida lá no quarto. Deu aquele silêncio. Aí as pessoas, ih, professor, Tá no quarto. eu acho que ele está no quarto. Eu acho que não, não estou no quarto, não. Então, assim, se provoca também uma Sim. reação, né? Você fez igual o Faustão, né? Que fala assim: Ei, você que está com a roupa não sei o quê, falando com a sogra. E aí vai embora. Exatamente. Aí a hora que ele expressou, foi assim, nossa, então você está aqui conosco hoje? Gente, vamos aplaudir, porque o José está Você conosco. tira onda, hein, Lucas? Aí brinco, né? E falo assim, você notou, e ele é o único homem da sala. Aí eu falei para ele assim, você percebeu que você é o único homem da nossa sala? Responde para mim sim ou não. Aí ele, sim. Você percebeu que você é um homem bonito? Sim ou não? Ele, mais ou menos. Aí todo mundo ficou rindo dele, né? Aí fui para a terceira pergunta, né? Então, você gosta de ser o príncipe dessa sala, sim ou não? Porque já que ele tem dificuldade de criar uma frase, E aí ele vai participando com um sim ou eu não. vou permitindo que ele, sabe, questões objetivas, né? E ele Sim. vai participando. E outro dia, a hora que eu falei assim, gente, vamos começar o nosso fórum? E ele, vou fazer porque eu sou obrigado. Quem está te obrigando? Não vale nota, professora? Vale, mas quem está te obrigando? Vamos fazer o seguinte: no seu caso, não vale nota. Piorou. Aí ele, ué, mas e aí que eu vou ficar sem nota? Então, no seu caso, vale nota. E a gente ficou brincando com isso. Ele, eu vou expor a minha ideia para a gente começar. E ele, eu não tenho uma ideia não, professor, eu tenho uma pergunta. Gente, eu amo quando a gente começa um fórum com a pergunta. Meninas, preste atenção, lá vem a maior pergunta da noite. Fez uma pergunta tão boa, tão bem elaborada. Pessoal, mande um monte de beijinhos para esse menino aí. Vai, vai, entra no chat, vai. Muitos beijinhos, muitos beijinhos. E as meninas, tum, 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 tum. Eu que agora mando um beijo de volta, por favor. Então, você precisa ter bom humor para lidar com Claro, eles, claro. né? E mais do que o bom humor, tô percebendo, é que assim,
não é uma exposição, é um diálogo, né? Sim. Você promove uma conversa com eles. Por mais que você vá caminhar com o conteúdo, claro que tem uma programação Uhum. didática ali, mas não é expositivo 100%. Você ligou a câmera, pessoal, blá, 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 e vai embora. Não dá para ser assim, Não dá pra ser tá? assim. Então eu geralmente eu promovo momentos que eu chamo momentos de admiração, que é onde eu promovo a escuta, e aí eu vou ouvindo, eu faço uma pergunta que eu tenho certeza que ninguém nunca perguntou aquilo para eles ou para elas, Que tipo? Como assim? como o que é que você traz do lugar onde você nasceu? Ah, entendi. Né? Uma pergunta assim. Ou então eu pergunto, o que é que você faz para o mundo ser melhor? Mas que você faz mesmo, não é o que, é que você pensa em fazer, não. Quero algo prático que você faz. Né? E eu trago essas perguntas e eles vão respondendo e eu valorizo todas as respostas. Isso promove interação. Eu vou conhecendo o ponto de vista das pessoas, vou fazendo essa escuta pedagógica e aí eu venho com bom humor e brinco com aqueles que estão com dificuldade, brinco com as respostas diferentes, estimulo a criatividade. Então, às vezes, eu faço uma pergunta e digo assim: olha, daqui para frente ninguém mais pode responder igual. Ah, professora, mas a minha resposta já estava pronta. Recrie. Não dá para ser igual. Você é única, por que a sua resposta tem que ser igual? E outra coisa, gente, não tem que falar assim, ah, eu penso igual Maria. Que pensa o quê? Você é diferente de Maria, Essa é uma resposta acomodada, não né? é? Só uma. Então eu vou criando um jeito de desafiá-los. Legal. Legal. E eu tô vendo aqui, claro que nem sempre foi assim, né? Eu falo assim, você começou essa. Hoje você tem essa desenvoltura para poder fazer isso com os seus alunos. Mas nem sempre foi assim, Verdade. né? Quanto mais presa nós, professoras, professores, ficamos num paradigma tradicional, mais a nossa aula é quadradinha, mais ela é expositiva, com menos interação. E aí você coloca o seu conteúdo no centro e você, conteúdo, 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 já pensou 3 horas de conteúdo expositivo? É pesado, Não é? pesado. Não, e é pesado não é só para o educando, não, é pesado Professor para o também. professor É. também, não é? E termina mal, né? Nossa, ninguém Exato. falou, o povo não participou e ruim. Não, e eu faço até um contraponto. Nós terminamos de gravar uma aula agora com as nossas alunas de 3 horas, né? Você falou 3 horas, agora Exatamente. eu pensando nisso. 3 horas de aula. Uhum. E 3 horas de aula gostosa. 3 horas de aula gostosa online. Pois é. Eu nunca. Se a gente tivesse convidado elas para 3 horas de aula, acho que elas iam correr. Né? Porque Uhum. ficar 3 horas é um Exato. episódio do Senhor dos Anéis. É um filme inteiro. É grande, é difícil ficar 3 horas, né? Sim. Agora, por que foi que ficaram? Não, tava interessante, tava leve. Porque elas estavam no centro do processo de ensino-aprendizagem, Elas né? estavam vivenciando. Vivenciando, exatamente. Elas estavam aprendendo mesmo e, principalmente, elas estavam praticando, fazendo. E aí, você falando isso, eu tô pensando aqui. Engraçado. Nós não temos alunos apáticos. Não é? Pensa. Sorte nossa, né? Mas então, aí eu tô pensando isso aqui. Será que é sorte? Nossa. O que a gente faz diferente para não ter esse aluno apático? Porque nós não temos, a participação é ótima, né? Às vezes era para ser uma aula programada para 2 horas, fomos para 3 horas. E por que que nós prolongamos a aula? Porque a gente estava tirando dúvidas, Porque né? tava gostosa e elas estavam querendo, né? E foi participativo até que uma olhou e falou, gente, já tá de noite, realmente. Mas aí vamos recordar como é que nós estruturamos então esses encontros. Nós primeiro, no primeiro momento, nós fizemos um momento de admiração
e nós começamos uma dinâmica pedindo para elas, conte em que você é ruim na vida. Isso. A hora que a gente fez essa dinâmica, a gente quebrou aquela expectativa de que ela precisava de ser nota 10. Já desarma a Né? máscara, né? Exato. Fica uma dica, professor, assim, bem claro. Utilize isso. É sensacional a adesão numa aula ao vivo, numa aula online. Então você vai se apresentar, vai começar uma aula, ao invés de promover o seu currículo disso, não, vamos desconstruir, né? Vamos nos nivelar de igual para igual com esse aluno, porque aí para de ser um monólogo, ele te vê como um igual, alguém que também errou, né? Aí as relações ficam na horizontal, Na né? horizontal. Nós estamos ali falando, colocando todo mundo que se expressa, fica no centro do diálogo, porque está todo mundo prestando atenção. Então, a gente promoveu uma escuta, a gente promoveu uma admiração. Nós, enquanto mediadores, nós fizemos elogios, nós admiramos, nós criamos conexões exatamente com coisas humanas. Né? Uma das nossas educandas falou assim: eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Como é que pode? Eu tive bicicleta e não dei conta de andar de bicicleta. Eu sofria muito sobre isso, agora eu não sofro mais. Né? E, e a pessoa já entra desarmada, né? Você já se expôs a algo que você tem dificuldade. E nós fizemos a mesma coisa, né? Nós começamos com a nossa dificuldade. Então, nós estamos citando esse exemplo aqui até para mostrar que é possível ter algumas condutas, uma condução, uma lógica de aula em que a gente aproxima. Porque o que é a apatia? É o distanciamento. É a falta do diálogo, Você não tem conexão com é o aquilo. silenciamento, né? É se sentir marginalizado, não respeitado, não aceito. Né? Não, mas às vezes pode ser até mais leve. Por exemplo, eu em muitas aulas no meu ensino médio, por exemplo, eu fui apático. Por quê? Muitas vezes eu fui apático. Não intencional, não porque assim, era eu, por exemplo, sempre gostei muito de ler. Então, e a gente até brincou de Senhor dos Anéis. Eu estava num momento que eu estava lendo, eu li parte do Senhor dos Anéis durante o horário de aula. Então, por exemplo, às vezes o professor ia falar um conteúdo que eu já conhecia, ou que eu sabia, ou que estava chato, ou que qualquer coisa. Então, assim, para eles, pensa, uma sala grande, cheia de aluno, o que eles queriam? Que eu não atrapalhasse. Se eu não atrapalhasse a aula, já estava legal. Já era, eu nunca fui de atrapalhar. Então, eu estava lendo. Eu estava eu estava apático ali com o processo dele. Então, às vezes, alguns tentavam resgatar, outros não. Mas eu não me sentia mal diante da turma. A ressalva que eu faço é assim, não tinha um problema de aceitação, nem nada disso. Eu não fui seduzido no bom sentido Tá vendo só? para participar, para interagir. Aquele conteúdo era chato, desinteressante, né? Era uma coisa. Estava aquém, né, dos seus conhecimentos. Né? Se eu falo que estava aqui, às vezes eu estou me colocando acima do conteúdo. Às vezes não. Ou estava muito longe, estava muito na minha frente, né? Se eu tivesse Uhum. para trás e desconectei. Também. Porque o professor estava com conteúdo. O foco dele era falar assim: eu dei o conteúdo todo. Exato. Se você sabe ou se você não Exato. aprendeu, aí já não é É. comigo. Ao tanto que é rica a sua fala. E é bem por aí mesmo. Porque quem coloca o conteúdo no centro, ele não está pensando no sujeito que aprende. Ele só quer pôr para fora o conteúdo dele. E aí o que a gente percebe? Que à medida que a gente vai cuidando dessa outra construção, de um paradigma que inova, de um paradigma holístico, que valoriza o ser, que dá oportunidade de conversa, que você deixa o ser se manifestar, e principalmente, olha, existe uma pesquisa, quando eu li, acho que já tem
acho que tem uns 3 anos que eu li sobre isso, e está até na nova escola, dizendo que a maioria de nós professores, nós não falamos a importância do nosso conteúdo. Exato. Eu sei até como resumir o que a gente está falando. A gente fala muito do como, Uhum, como fazer essa conta, como resolver esse exercício, como fazer isso, uhum. e não fala do porquê. Exatamente. Agora, se você fala da importância desse conteúdo, né? Se você mostra como é que ele relaciona com a vida do Exato, educando, exato. se você mostra o quanto é importante saber sobre isso, porque você vai desenvolver como pessoa, que você vai entender mais o seu contexto, você vai desenvolver sua autonomia, você vai ser protagonista da sua própria vida. Aí, com certeza, que este aluno que estava lendo O Senhor dos Anéis teria fechado o livro e dizer assim: opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Exato, Né? exato. Então, existe como o professor passou por um processo de formação, muitas vezes, né, pensando numa faculdade. Eu lembro, por exemplo, do meu curso de física, em que eles tinham grande interesse ou grande satisfação, os professores, de fazer com que os alunos desistissem do curso. Eles se sentiam bem por isso. Então eles avançavam com o conteúdo e, claro, eu entendo em parte o objetivo que eles queriam despertar na gente a necessidade de estudar. Então, assim, eles queriam despertar na gente assim, eu não estou aqui para te mostrar o caminho, assim, para fazer você andar. Eu vou te mostrar o caminho, você vai lá, tenta andar, e se você tiver dúvida, se você não andar, eu vou te ajudar. E o que Faltava, acontecia? a maioria parava de andar, claro, né, ficava no meio do caminho. Mas assim, falta uma habilidade na condução. Poderia ser muito melhor aproveitado. Claro que eu aproveito algumas características do que eu tive que aprender para sobreviver nesse ambiente, que eu utilizo para a vida toda. Algumas coisas que você fala assim, cara, eu não vou desistir desse negócio aqui assim não. Eu vou ter que aprender isso. Ué, como é que eu não entendo um conteúdo desse? Como é que eu não entendo essa matéria? Né? Veja que você teve que buscar dentro de você um motivo para estudar. Você foi buscar. Exato. Porque Exato, o exato. que o professor precisa de fazer é estimular. Porque a motivação é do ser. Eu não motivo você, a motivação ela é intrínseca, né? Agora, cabe ao professor, à professora estimular, É, né? essa linguagem deles funcionava bem, por exemplo, para o aluno do desafio. Porque aí era desafiador. E aí mexia comigo. Então era mais uma questão de ego do que de convite para o conteúdo. Eu falei assim, cara, não é possível. O cara desenvolveu, fez a conta, eu só tenho que entender. Não é possível que eu não vou entender isso. Então era uma questão de ego. A linguagem funcionava para alguns, para muitos não, né? Verdade, verdade. Então, a gente pensando nessa questão da apatia, e a gente disse, fazendo esse contraponto do online com o presencial. Então você não acha que a apatia aumentou com o online? Pensando na sua realidade? Olha, olhando para o curso superior de pedagogia, eu penso que não. Agora, olhando para algumas crianças que eu conheço, a, a apatia aumentou. Então, Né? então ela não aumentou para a sua prática, você acha que está beleza, você vai bem no online. Eu penso que pode melhorar ainda mais, porque eu sempre acredito que pode melhorar, Claro, né? claro. Mas eu tenho uma participação tão boa na minha aula, eu recebo tantos feedbacks, eu saí tão feliz da minha aula de ontem, sexta-feira à noite. Eu queria encerrar 21h30. As meninas continuavam perguntando, as meninas continuavam querendo mais, porque eu provoquei uma fome tão grande depois, eu não conseguia matar a fome delas, né? E nós fomos encerrar já, assim, lá no limite, próximo das 10 horas. Então, no curso superior, eu não percebo que a apatia aumentou.
Mas no ensino infantil e na primeira fase do fundamental, eu convivo com professoras que trabalham nessa fase, também conheço crianças nessa fase. As crianças, tem muitas crianças bem apáticas. E aí, outro dia, eu perguntei para uma professora, ela estava exatamente reclamando sobre isso. Eu falei para ela: e o que é que você faz quando você percebe que você tem lá um aluno que está bem apático? Ela virou: e o que, que eu posso fazer? Aí eu falei para ela: vem participar dos professores do Agora para você aprender. Aproveitei e fiz meu marketing, né? É porque parece que a gente fala assim, fulano é apático. Parece que a gente tá falando uma coisa estática, parece que a gente tá falando a cor do olho dele, né? Fulano tem os olhos castanhos. É uma característica imutável. E não Eles é é só um assim. estado, né? É só um estado. E é um estado que ele é o reflexo também de como nós estamos convidando, conduzindo, A interagindo com esse ausência dos aluno. porquês. A ausência do porquê. A gente está só preocupado com como. Mas basta ver, nossa filha aqui em casa, né? Minha filha aqui, tava. A dificuldade da participação dela no online é gigante. Tem 5 anos. Então, o professor, para dar conta dessa fase, ele tem que trazer novos recursos, Sim, né? E o que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente pensa na sala de aula tradicional, o celular era proibido, né? O celular é proibido, não pode usar o celular. Aí agora, o celular é a ferramenta, verdade. ou faz parte da ferramenta. Uhum. Beleza. E a atenção do menino está no celular. Ou seja, o professor já está onde o aluno, onde a criança quer mexer. Já é uma vantagem. Ele não precisa negar o aparelho mais. É dentro do aparelho. A aula já acontece no ambiente que ele gosta. Então, o que falta às vezes é o professor se permitir brincar um pouco mais, né? Claro, tem uma série de técnicas e tudo mais que a gente explica isso, a gente fala sobre isso, mas de forma geral, o professor, se ele pede para esse aluno, sai da sala, sai de onde você está, pega o celular, vai lá fora, vamos pegar uma folha, todo mundo pega uma folha. E aí pega a Faz uma folha, foto, envia a foto. movimenta, né? Eu falo assim, às vezes a criança é tão pequena que não consegue. Tô pensando na Valentina ali. Claro que ela já conseguiria mandar uma foto, mas às vezes antes disso, não põe movimento nesse negócio. Põe esse aluno para fora, põe esse aluno para andar, põe ele para... Gente, hoje todo mundo pega o celular aí. Vamos lá no banheiro fazer tal coisa. Vamos pegar uma pasta, pega sua pasta de dente. Está alfabetizando, pega um negócio. Que letra começa aí a pasta de dente? Mas não, você tem que mostrar um papelzinho com o P e o A. Sendo que você tem elementos na casa cheio de letras, Cheio de cheio de informações, de informações cores, de movimento. e não movimenta. Então, eu fico vendo essa postura estática do professor e também é cômodo. Eu entendo que todo mundo foi pego de surpresa. Com certeza. Ninguém estava pensando assim, ai, quando eu der aula para crianças no online, vai ser mil maravilhas. Ninguém estava pensando isso, né? A vida estava normal e de repente, de um dia para o outro, todo mundo vai para online. Todo mundo apanha de ferramentas. Todo mundo. Então, assim, no primeiro desafio eu consegui aparecer para o aluno e fazer com que o aluno apareça. Beleza. Só que depois tem que ser mais do que isso. Claro. Uma das formas de encantar o outro ser humano é você dar mais do que o ser humano está esperando, do que o outro está esperando, né? Pensa num filme chato que você liga a primeira cena e você vê o final do filme. Não é? E tem filmes. Você vê o filme assim, começou, você sabe do começo ao fim o que vai acontecer. O cara vai lá, vai fazer tudo, vai dar certo, vai ficar com você no final. E o que que a gente ouviu aqui, né, de Valentina? A aula continua igual, eu não dou conta. Tá igual. Não, tá igual, sem os colegas brincando, sem o intervalo que ela adorava, sem o parque. Então, assim, não tá igual, não. Tá pior mesmo. Né? Pegou a parte boa, tirou, ficou só a parte chata.
E eu não vi nenhuma brincadeira que daria para fazer, brincadeiras que simples, assim, que estão muito mais na liberdade criativa do se permitir, né, do professor, do que em alguma coisa muito mirabolante, muito... E... Não. É, porque assim, ó, é, tanto faz a gente lidar com criança, com jovens ou com adultos, todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Claro. Todos nós gostamos de brincar, todos nós gostamos de dar gargalhada, todos nós, todos nós gostamos até mesmo do mal feito, né? Sim. Daquilo que foi planejado para sair bem e não saiu, né? E deu errado. Então, assim, e a gente perde, nós professores, nós levamos a nossa vida tão a séria que a gente perde esta alegria de brincar. Isso. E aí, quem não brinca na vida, na hora de exercer a sua profissão de professor, continua sério, né? Continua ali coercitivo, Engessado. engessado naquela postura, porque e não é culpa dele não, tá? Porque ele foi ensinado assim, é assim que funciona, né? Que o professor tem que ter essa postura. E isso só distancia. Gente, tá na hora de inovar. E a gente fala de inovar é isso. É se apresentar uma aula descalço, ó, pezão pra frente, descalço. Não tô falando que você tem que fazer isso. Eu tô falando que esse é o nossa vontade. Esse é o nosso tá em casa. Todo mundo tá em casa, né? Daqui a pouco estaremos parte presencialmente, parte... Mas eu digo assim, se tá em casa, claro que a gente está preparado para isso. A gente tomou um banho, a gente, né? Nós não estamos de pijama aqui apresentando. Mas eu também não tô de terno, engessado aqui numa situação que eu não preciso trazer mais rigidez. Eu posso trazer mais liberdade, onde eu posso ter liberdade. E nós professores, nós não estamos dando conta de usar essa liberdade, né? Então, eu tenho escutado algumas queixas de assim, gente, eu não estou dando conta mais, eu só sei da aula expositiva. As minhas aulas remotas são todas expositivas, por favor, me salve. E eu tenho recebido algumas ligações de professores e professoras pedindo ajuda de como é que eu faço uma aula diferente, de como é que eu trago alegria, porque nem ele está aguentando. Se ele não está se aguentando, imagina, Imagina a aula. imagina os seus educandos, né? Exato, exato. E assim, e não pense que é um momento que quando voltar à aula tradicional, que isso acabou para sempre, que vai voltar como era antes, Jamais. Ó, né? esse negócio de novo normal, eu acho que não É, vai ter isso, não. voltamos pro antigo normal, né? Não vai ter isso, não. Por que que a gente diz isso? Os alunos, os professores estão com dificuldade, mas muitos alunos gostaram e estão fazendo, estão adotando, estão estudando mais. Quantas pessoas não voltaram a estudar durante esse momento, aproveitando o online? E eu participei de um evento que antes tinha que ser presencial, um evento lotado. Eu tinha que sair da minha casa, pegar avião, chegar lá no local, participar do evento. Fiz tudo isso em casa. Me preparei para ficar em casa nesse período. Participei de um evento de 3 dias inteiros dentro de casa e foi incrível. Antes eu tinha um preconceito, falei assim, gente, isso não vai dar certo. E foi incrível, o pessoal soube conduzir super bem. Tinha toda uma organização, Tinha né? toda uma organização, tudo pensando para ser online e foi incrível. E se me perguntar hoje, vai ter o próximo. Eu tô torcendo para ser online. Tá vendo só? Tô torcendo para ser online, porque foi muito bom. Teve momento, teve até como conhecer outras pessoas da mesma forma. E eu fico vendo a nossa turma, né, da aula que a gente deu hoje, do nosso curso hoje. Cara, elas estão conversando como se estivessem juntas, Sim, né? Elas se sim. interagem entre elas. Pede para ver a tarefa da outra. Não, é incrível, cara, incrível, gente.
é aluno, né? Mesmo que elas são Não professores. importa o nível. São professores, mas assim, o quanto que é possível romper essa barreira e criar novas conexões e realmente romper uma barreira geográfica da educação. E a Verdade. gente está evoluindo muitos anos nesse processo Uhum. e as pessoas estão tendo resistência, mas o que eu quero te dizer é que existe uma oportunidade. Aprenda a, a surfar esse momento. Aprenda a brincar com esse momento. Porque para frente, esse profissional vai ser muito valorizado. Existe um espaço agora De construção. de construção que dá para ser ocupado. Uhum. Né? Então, enquanto a gente falava antes, assim, fala assim, nossa, professor fulano de tal é incrível. Imagina, vão surgir novos professores que soube aproveitar esse momento. Está na hora de saber aproveitar o momento. E não de ficar lutando contra a maré. E esse é o nosso convite daqui. Né? Exato. Vamos ser os professores do agora. Vamos ser os professores desse momento. Vamos brincar com o que a gente pode brincar. Vamos deixar a coisa mais leve. Exato. Não é? E usar a tecnologia digital a nosso favor. Claro, Né? exato. Porque a tecnologia não é o peso, gente. Depois que a gente entende como mexer numa ferramenta, igual minha mãe, a gente escuta ela falando hoje que, tá ótimo. No começo ela sofreu. Foi difícil aprender a mexer em tudo isso. Mas foi um difícil de algum tempo. Passou. E hoje ela navega bem. Já Né? estou me divertindo. Já está se divertindo. Então a gente vê lá, nossos alunos estavam tensos no começo. Hoje já estão mais leves, já estão brincando, já estão se divertindo, já estão fazendo live. Então, é um processo. Sim. O quanto antes você abraçar o processo, mais rápido Aceitar. você sai do outro lado. Aceitar que a gente tá nesse mar, né? Isso. Aceitar e flutuar um pouco. E né? olha, todo mundo, assim, 90% dos professores estão perdidos. 90% dos professores tiveram algum tipo de dificuldade, sabe? Nós Sim. tivemos várias dificuldades. Eu posso escrever um livro sobre as minhas dificuldades. Exatamente. E a gente foi superando essas dificuldades. E agora a gente ajuda outros professores a superarem outras dificuldades. Mas o que eu quero dizer é que vale embarcar nessa trajetória. Porque ela vai ficando mais leve, ela vai ficando gostosa. E esse é o convite, né? É um convite constante, Verdade. um convite constante. É o momento de se reinventar. É. Né? E assim, o nosso momento, ele não está dando opção para nós. Você quer se reinventar? Não. O nosso momento é assim, ó. Reinvente-se. É igual seu aluno dá nota, né? É assim, não se reinventa não, mas vale nota, entendeu? No caso, nota é dinheiro, é emprego, é, é isso, assim, não é... Aquele modelo antigo do professor que dá o conteúdo e o conteúdo vai, e quem vê e vê e quem não vê e tchau, vai ser difícil de continuar existindo. Vai ser difícil. Sendo que esses novos professores têm um espaço enorme pela frente. Não é? Verdade. E a gente precisa de lembrar como todos nós estamos utilizando uma plataforma, ferramentas de aula online. Gente, essas ferramentas nos controlam. Tá? Essas ferramentas, elas emitem relatórios de tudo. Ah, sim. Né? Quantos alunos entraram na sua aula? Qual foi o pico máximo da sua aula? Quantos perderam conexão? Quantos perderam a conexão e não voltaram? Gera relatório de Qual que é a todo. retenção? Né? Qual que é a retenção? Exatamente. Não fique pensando que os nossos coordenadores, os nossos diretores não estão fazendo uso desses relatórios, porque eles estão. E tudo em nome do quê? Em nome de que a educação precisa de dar esse salto. Mas sabe que isso é bom? Isso é bom. E é muito bom. E assim, por que eu digo isso? Imagina o professor que aprende a se destacar nesse universo. Ele vai poder mostrar a competência dele, não de uma forma qualitativa, né? Assim, foi muito bom. Não, vai ser quantitativo. Você vai poder mostrar gráficos. Assim, olha só, meus alunos têm um índice de aproveitamento de tanto. Meus alunos são muito bons.
olha a minha aula, olha o nível de interação da minha Olha aula, os feedbacks no olha os final. feedbacks. Então, quando você for mostrar, como que vai ser uma entrevista do futuro daqui a uns dias? O cara vai falar assim, deixa eu ver seu relatório, deixa eu ver as suas aulas, cadê um arquivo com as aulas? Vai ser alguma coisa assim. Você já vai ter, você não vai lá mostrar a aula, ele vai querer ver o que você já fez, porque você grava, né? Você pode Sim, gravar. tá tudo gravado, né? Então, dá tempo. A grande questão de tudo é que assim, que dá tempo. Dá tempo da gente aprender a se comunicar com os nossos alunos, de utilizar a tecnologia, de aprender a envolvê-los, de lidar com os apáticos de uma forma melhor, né? Existem estratégias, né? Existem dinâmicas, existem brincadeiras, existem envolvimentos que naturalmente a gente não nasceu sabendo, que a faculdade não abordou isso, que é uma área nova da educação. E como dizia Paulo Freire, né? Então, aquele que sempre ensina tem que dar conta de aprender também, Ah, né? É e, preciso aprender. e eu acho que ele aprende mesmo no processo, né? Eu fico vendo a gente discutindo, eu mostrando, ensinando, eu acho que eu estou ensinando tecnologia, por exemplo, ferramentas, plataformas e tudo mais para a turma, mas eu percebo que, obviamente, quanto mais eu falo, mais eu entendo daquilo, né? Mais eu entendo de como elas entendem, como eles estão percebendo, onde é o ponto, geralmente, de dúvida, onde trava. E com isso, eu vou tendo um domínio muito maior disso tudo. E é mágico ver o brilho no olho assim de quem acabou de entender uma informação. É mágico. E isso a gente pode viver no online. E isso vira um combustível para a Ah, gente, sem né? dúvida. Sem Então, dúvida. eu costumo dizer que receber bons feedbacks deixa a gente viciada. Deixa. Deixa mesmo. E é tão legal que, assim, você fez um acordo comercial para oferecer aquele conteúdo, né? Você tá, a gente fala dar aula, assim, mas você está vendendo uma aula, você está vendendo seu horário. E aí, quando você vê que você fez um acordo para duas e fez três, por exemplo, porque estava legal, essa uma hora saiu de graça. A gente deu mais do que elas esperavam. Saiu de graça. Eu não estou recebendo por aquilo. Mas eu não importo. Porque tá massa, tá gostoso. Eu estou recebendo não em dinheiro. Estou Isto. recebendo, né, em outras coisas. Estou recebendo em Uhum. satisfação. E é mais prazeroso até do que o próprio dinheiro. Eu costumo dizer isso também no final das minhas aulas. Eu falo assim, meninas, o que vocês comentam sobre as nossas aulas no final vale mais do que o meu salário, Claro. né? Claro que a gente precisa do dinheiro. Não é menosprezando, Não é não, menos. Exato, né? exato. Eu falo assim, não é menosprezando. Mas eu digo assim, não é uma negativa ao dinheiro, né? Não é esse discurso. Mas o quanto que o prazer de ver o encantamento, o prazer de você saber que não é que você chegou lá com o seu conteúdo, é que o seu aluno chegou lá, Uhum. é que o seu aluno criou autonomia, é mágico. E que ele se encantou no processo, né? É, Ele é. foi se encantando e um aluno, um educando, depois de encantado, ele não volta atrás. Porque quando a nossa mente se encanta, ela não volta atrás, ela não volta para aquele estado de apatia mais, porque agora ela sabe a alegria de aprender a aprender, Genial. de aprender a fazer, de aprender a conviver, e ela fica motivada para ser sempre melhor. Não, e você falando, eu vendo, assim, né, a nossa conversa, porque esse bate-papo de sofá aqui é um bate-papo nosso também, né? A gente conversa muito. A gente conversa muito no sofá, a gente conversa muito em qualquer lugar, na cozinha e tal, mas a gente a gente gosta disso, a gente adora o que a gente faz e é um diálogo constante. E vê, era uma proposta de uma fala de meia hora. Eu já nem sei quanto Já tempo tem. passou? Já foi embora já essa meia hora. Daqui a pouco dá uma hora, nós estamos aqui. E vai. Porque é assim. A gente encontrou antes de querer encantar o aluno, nós fomos, nós somos encantados pelo que fazemos. Sim. E Nós gostamos de educação, né? Eu lembro de você bem pequeno
você já sentava para me fazer perguntas, para ver meus livros, para entender melhor como é que eu lembro uma vez que você perguntou assim para mim: "Mãe, eu tenho um professor de história que ele não me deixa perguntar. Como é que eu faço para ele deixar eu perguntar sem eu ser mal educado com ele?" Você lembra disso? Não. E aí você devia ter uns 10 anos, né? E aí você já estava em busca, olha, você queria muito participar e o professor não deixava, né? E aí eu falei para você, faça um elogio a ele. Faça um elogio. Mãe, mas ó, não dá para fazer nenhum elogio, porque ele é duro, ele é ríspido, ele é mal criado, e a gente levanta o braço para falar e ele não deixa. Eu encontre alguma coisa nele e faça um elogio. E você conseguiu. Teve um dia lá que ele deu aula de história e você, sem levantar a mão, falou assim: "Nossa, professor, mas você é bom para explicar." Pronto. Naquele dia você perguntou: Que "Por legal. quê? Você esqueceu disso?" Esqueci disso, não Pois lembro é, disso. tá vendo? Então, ó, muitas vezes o aluno fica esperando só que o professor dê uma oportunidade para ele. O aluno que tem uma inteligência interpessoal, ele pode criar uma situação e inverter. Ele procura esse espaço. E você deu conta de procurar, você só tinha 10 anos. Um elogio fez com que ele te desse logo depois a oportunidade de perguntar. E o que que isso gerou? Eu lembro que você chegou em casa super feliz. Você fez a dica que eu te dei e ainda você ele me deixou perguntar. E depois que eu perguntei, ele elogiou minha pergunta. Gerei reciprocidade, Você já né? pensou? É, Olha que incrível. é. Então, assim, eu conto isso só para enfatizar que a nossa paixão por educação vem de muito Vem, tempo, vem. né? Porque eu acho que a gente gosta de pessoas, Sim, né? A gente verdade. gosta de pessoas, a gente gosta de aprender, a gente gosta de discutir, de filosofar, de blá, 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 vai embora. Daqui a pouco a gente tá lendo Senhor dos Anéis juntos aqui discutindo. Pensa, vai dar 15 horas de... Acho que a gente vai deixar uma câmera ligada com os microfones, fazer um Big Brother de um pedaço da casa. A gente vai conversando e vai produzindo conteúdo. Aí às vezes a gente vai falando coisas tão profundas que, ó, devia ter alguém Devia anotando estar isso, gravando, devia devia estar estar gravando gravando. isso. Agora a gente tá aprendendo a fazer isso. A gente liga essa câmera e vai conversando e vambora. Mas minha mãe, Falar em ir embora, vambora? vambora. Olha, um super abraço. Muito bom ter você até aqui. Se você tá aqui até agora é porque você gosta de filosofar também, né? Gosta dessas conversas. E é muito bem-vindo no nosso canal. Curta nosso canal, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Aperta esse monte de sininho, esses trenzeiros todos. Mas o que eu quero dizer é assim, esteja com a gente, esteja perto, esteja próximo, comente e seja muito bem-vindo e uma ótima noite para você. Fique em paz. Obrigada.